Oi, meninos e meninas, novamente aqui, professor Ricardo, Escola Ponciano. Sejam bem-vindos, vocês que estão acompanhando a aula online e vocês que não são alunos, de alguma forma, mas estão acompanhando. Agradeço sempre a presença de vocês. Hoje nós continuamos presidentes do nosso Brasil, porém o tema de hoje é Brasil contemporâneo. Nós iremos falar do período de 85 até 2018. Abrangendo governos de Sarney até Michel Temer. Bolsonaro não entra porque a atualidade vai para a geografia do que para a história, certo? O que é que nós podemos conversar? Primeira coisa que precisamos entender, primeiro presidente que nós iremos tratar que é Sarney. Sarney a gente só consegue compreender, meninos, se nós tratarmos de João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar. João Batista foi quem aplicou, como eu disse a vocês na última aula, a questão da democratização lenta, gradual e segura, que era a meta de Geisel. João Batista Figueiredo vai possibilitar a eleição de governadores de estados. Como a oposição vence na maioria, o que é que vai ocorrer? Vai se retroceder na tentativa da eleição para presidentes. Vai haver uma movimentação no Congresso Nacional, a emenda de Oliveira para que a eleição para presidente seja direta, mas vai prevalecer a eleição indireta. Qual a diferença disso? A eleição direta é como nós temos hoje previsto na Constituição. O nosso direito do voto universal, periódico e secreto. Ou seja, todos acima de 18 anos têm direito a votar. Seja homem, mulher, analfabeto, periódico, de 4 em 4 anos, nós vamos lá confirmar a nossa participação cidadã. É isto que é garantido. A direta já é um movimento que vai anteceder o governo de José Sarney, porque a população brasileira vai reivindicar melhor dizendo, a participação cidadã, a possibilidade de escolher o presidente da República. Não é o que vai acontecer, a eleição vai ser indireta, entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Quem vai vencer? Tancredo Neves, que tem como vice Sarney. Tancredo vai morrer poucos dias antes da posse. Sarney torna-se o presidente da República. Como grande contribuição do governo Sarney, nós temos a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que rege o Brasil. Ela quem determina os objetivos da nação, ela que determina as leis principais, ela que determina os direitos da população brasileira. A nossa cidadania é a Constituição. Então a grande contribuição do governo Sarney para o Brasil hoje é esta questão da Constituição. Eu pessoalmente tenho uma admiração muito grande, considero como uma das melhores constituições do mundo, porque de tudo ela fala. Ela é muito abrangente. Ela trata de direitos de mulheres, de indígenas, de negros. Inclusive o racismo é um crime inafiançável, imprescritível. Nós temos a questão, inclusive, coisa que não deveria ser abordada, como se administra uma escola federal, é previsto aí na Constituição. Então é uma Constituição magnífica. Claro que por mais defeitos que tenhamos, antes com ela do que sem ela, em minha opinião. É em Sarney que vai acontecer a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, os deputados eles vão se reunir para escrever o anseio da população da época. E ele é redigido, a Constituição vai ser promulgada em 88 e está em vigor até hoje. De 85 a 90 o governo dele e a questão da economia, vamos falar rapidinho. Ora, o que vai ser a economia de Sarney? Sarney ele vai pegar um governo com a inflação galopante, acima de 1.000 pontos. Ele vai adotar uma medida enérgica, vai congelar preços, vai determinar que o salário mínimo ele seja aumentado automaticamente assim que a inflação ultrapassar 20%. São medidas de tentar controlar a inflação. Isso vai dar certo por um período. Depois de um tempo vai se descobrir que ele havia congelado uma série de atitudes, deixado de tomar uma série de atitudes para poder eleger governadores nos estados, e ele vai perder credibilidade e essa inflação vai voltar tudo novamente acima de 1.000 pontos, o Brasil vai voltar ao caos, vai virar o caos.
Nesse meio tempo ele vai criar uma nova moeda, tentando controlar ainda a questão da inflação. E podemos destacar, é isso que eu queria destacar com vocês, meninos, a questão da corrupção. A corrupção vai estar presente no governo Sarney, uma série de denúncias vão começar a acontecer, já no exercício da cidadania garantida pela Constituição, e esta palavra eu grifei em todos os presidentes. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Em todos a corrupção se repete. Aí eu pergunto, a Constituição garante o nosso direito de cidadania e nós insistimos em colocar no poder pessoas vinculadas à corrupção. Não sei onde está o erro. Reflita. A Sarney vai, como já disse, promulgar a Constituição e ela vai garantir a volta da eleição direta que havia deixado de acontecer lá na década de 60. Primeiro eleito, Collor. Numa eleição disputadíssima, muitas pessoas, muitos candidatos, mais de 20 candidatos, Collor vai se eleger em cima de um lema, como caçador de marajás. Ele propunha que iria caçar aquelas pessoas que tinham privilégios, no dizer dele, né, que recebiam do governo sem trabalhar. Ele vai tentar atacar os funcionários públicos na sua administração e vai vender a imagem de incorruptível. Ele era governador de Alagoas à época, vai se eleger como o presidente mais jovem da nação, no segundo turno contra Lula. Consegue. Quando ele toma o poder, ele vai implantar o liberalismo econômico, que vem a ser isso, meninos. Vai ser repetido em Fernando Henrique, vai ser repetido em Dilma, vai ser repetido em Temer e em Lula. Liberalismo é assim. O Estado getulista, né? O Estado de Getúlio Vargas, ele era grande. Participação máxima nas grandes indústrias, nas grandes produções. A partir de Collor, vai haver o liberalismo econômico. A mão do Estado sai das grandes indústrias, das grandes fábricas, dos grandes serviços e passa a incentivar a iniciativa privada. Isso talvez seja uma contribuição dele, a possibilidade dos celulares, por exemplo, que ele começa aí no governo de Collor aqui no Brasil, quando ele modifica uma série de leis e atrai investimento estrangeiro. Talvez seja uma contribuição importante de Collor. Mas ele vai entrar, já falei do caçador de marajás, algo que deve ser destacado também é o plano Collor, porque ele pega uma inflação galopante, como eu já disse a vocês, de Sarney, acima de 1.000 pontos, e ele vai tentar controlar. Como? Ele lança o plano Collor. Uma das medidas desse plano é congelar as poupanças. As pessoas que tinham poupanças à época não poderiam mais ter acesso. Aí vocês imaginem, não é qualquer tipo de valor, acima de 50 mil, por quê? Porque a inflação fazia com que o dinheiro rendesse muito rápido. Então ele, para congelar isso aí, aumenta os juros e evita com que as pessoas peguem esse dinheiro. Isso vai causar uma revolta na população muito grande. Além disso, nós vamos ter denúncia de corrupção. Paulo César Farias trabalhava diretamente com Collor. Vai ser descoberto um esquema dele de corrupção. O irmão de Fernando Collor vai para a imprensa denunciar a corrupção também. Ele vai pedir que a população vá dar apoio a ele, porque ele está caçando marajás, mas o que vai acontecer é o contrário. Um outro movimento no Brasil chamado Caras Pintadas. Muitos jovens participando, pedindo que ele saísse da presidência da República. E é o que vai acontecer. Collor vai passar por um processo de impeachment, à semelhança do de Dilma. Por isso que eu coloquei aqui o impeachment. O que é o impeachment? O substrato da palavra impeachment é impedimento. Quando o chefe do Estado, no caso do Brasil, que ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo, ele perde a credibilidade dos seus pares, né, dos deputados, senadores e da população. Então ele sofre um processo e é afastado. No caso de Collor, ele perde o direito político por 8 anos. No caso de Dilma, não aconteceu isso. Ela só foi afastada do cargo e pôde concorrer à eleição em 2018, né? Ela concorreu à última eleição como senadora. É isso. Collor vai ser isso aí. Após o processo de impeachment dele, nós teremos Itamar Franco. Itamar Franco já era um político de carreira. Ele havia sido governador de Minas Gerais.
e ele vai fazer uma parceria com o Collor. Eu destaquei aqui a questão do nacionalista, porque, como eu já falei a vocês anteriormente, Collor tinha um cunho liberal. Isso era um desacordo entre os dois. Itamar tinha uma linha mais nacionalista de incentivar a produção de indústrias, inclusive vai voltar a fabricar o Fusca no Brasil na época dele aqui. Ele vai entrar para a história do Brasil de importante, um marco importante do governo dele é o Plano Real. A moeda que nós utilizamos até a data de hoje, aquela situação que as pessoas não conseguiam controlar, vários governantes não haviam conseguido controlar a inflação. Depois lá de Emílio Garrastazu Médici, né, a inflação ela perde controle. Nós vamos ter em Itamar o controle da inflação. Ele lança o Plano Real juntamente com Fernando Henrique Cardoso, que foi seu ministro à época. Mas também teremos escândalo de corrupção, que é o escândalo dos anões do orçamento. Para vocês lembrarem, meninos, Jardel Vieira Lima, das malas aí de dinheiro preso aqui na Bahia, ele já havia sido denunciado aqui a essa época. E a população reelegeu ele. Aí eu pergunto, é a cidadania que a Constituição dá? É para isso? Reflitam. Veja se isso é realmente cidadania, porque temos o direito a voto. É nosso, nos garante a Constituição. E eleger quem está envolvido em corrupção todo o tempo? Não sei. A partir da fama de pai do real do governo Itamar Franco, Fernando Henrique consegue se eleger como presidente da República. Fernando Henrique Cardoso, ou FHC, como é muito conhecido. Fernando Henrique ele vai ser o primeiro presidente, após a promulgação da Constituição da República, a ter 2 mandatos sequenciados. A reeleição, uma emenda da reeleição, ele vai propor e vai conseguir um segundo mandato para presidente da República. Na história do Brasil a gente não teve isso, salvo no Estado Novo de Getúlio Vargas. Mas o Estado Novo de Vargas é uma exceção. Aqui vai começar a questão da reeleição e depois de Fernando Henrique todos eles conseguem, menos Michel Temer que não concorre. De 95 a 2002, vamos trazer a questão da economia. A economia é o Plano Real. O Plano Real segue estável, embora Fernando Henrique seja um político liberal, ele vai também incentivar a questão social, mas vamos conversar por etapa. Na questão da política liberal, aquilo que Collor havia começado, que é a questão da privatização, a abertura para empresas privadas, Fernando Henrique vai continuar. Ele vai iniciar o processo, retomar, melhor dizendo, o processo de privatização das empresas. O que é isso? As empresas que são públicas são vendidas para a iniciativa privada. Aquilo que eles diziam que não era a obrigação do Estado, por exemplo, a Vale do Rio Doce, não é a obrigação do Estado trabalhar com mineração, então ele vendeu. Não importa o que eu penso, mas quem critica diz que essa venda das empresas estatais ela gera um dinheiro naquele momento, mas que não elimina o problema. Quem defende afirma que o Estado ele passa a estar mais livre de certas responsabilidades e pode passar a agir no social. Pesem direitinho e vejam qual é mais importante. Se é o Estado ter uma empresa que possa gerar para ele lucro e renda, ou se ele assumir um dinheiro e gastar aquele dinheiro e depois não ter mais. Isso aí no livro de vocês tem um aprofundamento muito interessante, um texto que vale a pena ler. A questão da economia, como eu já havia falado para vocês, como o Plano Real está estável, nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso ele começa a política social. Não é boa vontade, nem de Fernando Henrique, nem de Lula, nem de ninguém. É a Constituição que garante os direitos de cidadania, que é direito de cada um de nós, a educação, a saúde, a assistência social, a previdência, o direito de ir e vir, o acesso à justiça, tudo isso quem garante é a Constituição. Depois da moeda estável, Fernando Henrique consegue garantir uma série de direitos. Vai ser criado a distribuição da renda nacional para diminuir a diferença entre ricos e pobres no país. Vai surgir o Vale Gás, o Bolsa Escola, programas muito importantes para a saúde, como o programa de combate à AIDS, a lei de responsabilidade fiscal.
Ou seja, os prefeitos não vão poder mais gastar do que o que recebem. Isso é uma contribuição importante do governo Fernando Henrique. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, que é a que rege até hoje a educação que temos nas escolas, vem lá do governo Fernando Henrique. Isso tudo é contribuição do governo dele. Porém, programa social já falei, né? Corrupção novamente. Não diretamente do presidente, mas das pessoas envolvidas nesse processo de privatização em especial. Uma série de denúncias foram feitas, uma série de pessoas foram investigadas, e aí eu repito, é preciso que nós entendamos o que é a cidadania garantida pela Constituição. Findo os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, será sucedido por Lula. Lula vem participando do processo eleitoral todo o tempo. Desde quando o PT vai ser fundado, lá na década de 80, ele concorreu contra Collor, concorreu contra Fernando Henrique e agora ele consegue a eleição. Em 2002, 2003 até 2010 ele vai ser presidente da República. Ele consegue eleição e reeleição. Lula vai continuar os programas sociais iniciados em Fernando Henrique. Ele vai modificar isso aí e nós teremos o surgimento do Bolsa Família, que temos até hoje. Alguns críticos dizem o seguinte, que não eliminou a pobreza. Inclusive, havia uma ideia do Fome Zero, né? A meta do presidente da República era que todos os brasileiros tivessem pelo menos 10 refeições ao dia. Alguns criticam. Eu penso que se a Constituição da República diz que todos nós temos direito a certas características de humanidade, como, por exemplo, a alimentação, não há por que criticar. Penso que não. Porque ninguém quer viver de Bolsa Família. A gente quer a nossa dignidade de poder trabalhar. Mas quando você não tem, o Estado providencia. Foi isso que aconteceu no governo Lula. Ele focou no social. Quando a gente fala social, não unicamente no Bolsa Família, porque não foi só isso. A gente tem a questão do acesso às universidades, o grande aumento das universidades federais, o grande aumento das universidades privadas, estimuladas pelo ProUni, pelo aumento do FIES. Isso é no governo de Lula. Algo importante de se destacar é a cara do Brasil no mundo. O Brasil passa a ser mais conhecido no mundo por quê? Porque o Brasil ele sai do eixo unicamente Estados Unidos, ele passa a fazer uma política de boa vizinhança. Tanto com o Mercosul, que são os países aqui da América do Sul, como com os países da Europa, como com países da Ásia. O Brasil passa a ser visto não como um país de terceiro mundo, como se utilizava, mas ele passa a ser visto como um país em ascensão. Aí eu coloquei aqui para vocês os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e mais à frente a África do Sul. Esses países passam a ser considerados países emergentes, um país que tem grande potencial, que tem ou população, ou educação, ou matéria-prima. Sempre falta um dos setores. O Brasil vai ser considerado assim, vai conquistar uma cadeira lá na onde ele vai buscar essa cadeira do G20, passa a participar por ser bem visto e ter uma boa relação com os países do mundo inteiro. Isso é uma conquista interessante, mas vamos destacar novamente a questão da corrupção. O governo Lula, uma série de denúncias não relacionadas diretamente a ele, mas direcionada aos dirigentes do PT. Assim como aconteceu em Fernando Henrique, assim como aconteceu em Itamar Franco, assim como aconteceu em Collor, uma série de denúncias de corrupção vão manchar de fato, né, o PT. Não o governo Lula, mas manchar o PT de modo a até hoje, 2020, a gente tem uma série de pessoas que chamam ele de ladrão. Mas a popularidade de Lula não diminui a ponto de ele conseguir eleger a presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, de grande importância para a história do Brasil, porque é a primeira mulher a ser presidente da República. Não a ser governante, porque se vocês lembrarem, Princesa Isabel, a filha de Dom Pedro, a Imperatriz Leopoldina, todas elas já governaram em algum momento o Brasil. Já vi a história de governadoras, mas presidente da República é só Dilma Rousseff.
Ela passa por 2 processos de eleição e reeleição também. Em 2011 a 2016 ela governa o país. Ela vai continuar o regime assistencialista iniciado em Fernando Henrique, em Lula, continua dela. Uma preocupação com as mulheres em especial, porque o Brasil já havia sido condenado no Tribunal Internacional pela questão da violência contra a mulher. Lula vai sancionar a Lei Maria da Penha, Dilma vai incentivar uma política voltada para assistência às mães, às famílias que têm essa progenitora, vai incentivar o programa de aceleração do crescimento. Porém, o governo dela vai enfrentar a crise interna e a crise externa. A crise externa, a gente está falando de uma crise que atacou a economia dos Estados Unidos e refletiu no Brasil. O Brasil busca novos parceiros comerciais. Em contrapartida, Dilma não tinha o jogo político dos outros governantes antecedentes a ela, e de modo que ela não conseguiu aprovar uma série de intenções do seu governo. Entende? Então ela enfrenta essa crise, ela passa a ser vista de outra forma, não passa a ser vista com bons olhos. Vai coincidir em 2013 uma série de manifestações na rua, inclusive por alguns centavos na passagem do ônibus. Ainda assim, ela vai conseguir a reeleição, porém, em 2016 ela vai sofrer o processo de impeachment que eu já falei a vocês anteriormente. Ela não perde os direitos políticos, mas ela é afastada do governo. Corrupção também aqui presente, assim como aconteceu nos outros presidentes, vai acontecer também no governo dela. Não diretamente ela, mas membros da administração da sua gestão. Tudo bem? E nós encerramos com Michel Temer, de 2016 a 2018. Ele era o vice de Dilma Rousseff. E o que é que a gente pode falar de Temer em 2 anos? Ora, Michel Temer eu coloquei orçamento, congelamento e reformas como palavra-chave. Corrupção. Vou começar pela corrupção porque ele é um dos poucos presidentes que chega a ser preso. Michel Temer chegou a ser preso assim que saiu da presidência da República e a gente nem notou. Quando é Lula, está o tempo todo no jornal, mas Temer foi para a prisão também, a gente nem nota, a gente esquece que aconteceu isso aí. Por denúncia de corrupção direta contra ele, assim como aconteceu com o Collor. O orçamento do país foi congelado por 20 anos na gestão de Michel Temer. Ele conseguiu aprovar essa modificação no Congresso Nacional, de modo que os gastos públicos ficam limitados à oscilação da inflação. Isso por 20 anos. O orçamento de 2016 ele fica permanente até 2016, 2036, 20 anos depois, né? Esse congelamento vai afetar diretamente a educação, a saúde, os programas assistenciais. A gente está vendo aí uma série de notícias recorrentes sobre dificuldade do governo com a gestão de recursos públicos. Isso é graças a Temer. E nós vamos ter as reformas, em especial a reforma trabalhista de Michel Temer, que garantiu uma série de percas dos direitos trabalhistas conquistados desde Getúlio Vargas. A grande contribuição de Michel Temer. Creio que a corrupção, já falei a vocês, mas vale a pena ressaltar a corrupção também presente no governo Temer. É isso, meninos. Tem 3 palavras aqui que eu gostaria de destacar com vocês. Que é democracia, república e sociedade. Ora, isso nos garante a Constituição. Que o nosso país ele vai ser governado de forma democrática. Demo, povo, cracia, governo. Todo governo depende da gente. Todo governo precisa da gente. Não é o contrário. O poder do cidadão está no voto que lhe é garantido pela Constituição. Nosso Brasil é uma república. O que é uma república, menino? Do grego, res, coisa, pública, coletiva. O bem público não pertence a ninguém, como ao mesmo tempo pertence a todo mundo. É preciso que nossos governantes, isso é uma história do Brasil, preciso que nossos governantes entendam que o que é público pertence a você e pertence a mim.
e por isso deve ser cuidado dentro da probidade, legalidade, moralidade, assim como diz a Constituição. E a sociedade precisa aprender, meninos. Nós precisamos aprender que os direitos que nos são garantidos pertencem a uma coletividade. As liberdades que nos são dadas na Constituição da República, elas são nossas, mas ao mesmo tempo pertencem ao outro. Este equilíbrio é que vai garantir uma sociedade mais justa e igualitária para o nosso país. Tudo sendo dito, fica o conselho para vocês, o incentivo, leitura do capítulo 14. A atividade será mandada para vocês também via Zap. No mais, um cheirinho, queijo e até a próxima aula.